STV, a nossa televisão. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional e dos demais Tribunais Superiores, altas autoridades civis, militares e das Forças de Segurança, Senhor Núncio Apostólico, Excelência Reverendíssima, Senhor Cardeal Patriarca de Lisboa, Eminência Reverendíssima, Senhores e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores representantes do Corpo Diplomático, ilustres convidados, Senhoras e Senhores deputados. Evocamos hoje o dia 25 de abril de 1974, sobre o qual passaram 44 anos. Perdoem-me a nota pessoal, mas tenho de o fazer neste momento. Também eu tenho 44 anos. Cresci mesmo aqui, em frente ao Parlamento, em casa dos meus avós. Brinquei e corri pelos recortes da relva que circundam São Bento. Subi e desci muitas vezes a escadaria branca que quase alcança a bandeira. Umas vezes curiosa, o que aconteceria dentro daquelas enormes portas. Outras a pedir a mão e o olhar atento do meu avô. Acredito que nesses passeios com o meu avô, a sua intenção era deliberadamente fazer-me apropriar deste espaço. Homem de esquerda convicto, que sofreu com a família as agruras destinadas a quem era do contra, ao trazer-me a brincar nos relevados, estava a familiarizar-me com a democracia. Estava a inscrever em mim a sede pela liberdade recentemente conquistada. Tantos anos passados, encontro-me agora do lado de cá da enorme porta, dentro e parte desta casa. E acredito que foi essa sede de liberdade, então semeada, que me guiou. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, no dia 25 de abril de 2018, integro uma geração que só conhece o seu país em liberdade e que é por isso agradecida. Mas uma geração que ainda viveu os estertores dolorosos de uma violência revolucionária que quase extinguiu o Estado de Direito que então se pretendia edificar. Por isso é tão verdade, como disse Miguel Torga, que hoje é o dia de exaltar a liberdade, que devemos à generosidade de heróis que tivemos de combater logo no dia seguinte ao da generosidade. Com lealdade, o CDS sempre afirmou não reconhecer a autoridade aos que se assumem, de novo hoje, proprietários do 25 de abril. A democracia é nossa e deve ser de todos, dos que a construíram e de todos os que nela vivem, senão não se chama democracia. A liberdade não tem nem pode ter tutela. Por isso, não confiamos ao Estado da altura o papel de fazer surgir um homem novo, como não confiamos ainda hoje. Porque é a liberdade que nos faz cidadãos e nos coloca como pessoas com direitos e deveres face ao poder político, seja em Portugal, seja na União Europeia, onde somos construtores de um projeto comum de coesão e solidariedade. Um país que respeita a escolha de cada um e uma Europa que acolha a soberania de cada país. É por isso que rejeitar novos impostos europeus é hoje garantir a nossa soberania e a nossa liberdade. Garantir a nossa liberdade significa protegê-la. Se a ganhamos a um regime autoritarista, temos hoje que a defender da tirania das boas intenções, que impede a escolha na educação e na saúde e faz das pessoas danos colaterais de uma ideologia, que proclama a defesa do Estado Social, mas depaupera os hospitais, não investe na escola pública e desvaloriza as forças de segurança, que sugere a apropriação da propriedade privada, ignorando que se trata de um direito constitucional, que questiona o fim da vida e assim o seu valor, em vez de garantir a todos os cuidados que dignificam cada um, que decide sobre a vida das pessoas sem pensar em todas as consequências, algumas até consideradas inconstitucionais. Essa tirania das boas intenções que resiste à iniciativa privada, mesmo quando esta se conjuga e promove o interesse público, que anuncia que dá com uma mão e esconde que tira com a outra,
que exige aos cidadãos obrigações mais severas que ao Estado, controlando em vez de confiar. Tirania, porque impõe uma visão, inibe a escolha e desvaloriza o contraditório. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, no dia 25 de abril de 2018, nos 44 anos do Estado Democrático, temos a obrigação de lembrar os incêndios. Lembrar, não apenas pela memória da tragédia, o que seria justo. Lembrar, não apenas pela homenagem aos mortos, o que seria correto. Mas porque não podemos comemorar a democracia se esta não significar o mesmo para todos os portugueses. O Estado Democrático falhou às pessoas que não soube proteger nem socorrer, às comunidades que ficaram sozinhas a combater os incêndios, às famílias que ficaram isoladas no centro do país. Democracia é dar garantias a todos, porque todos valemos o mesmo, vivamos numa cidade cosmopolita ou numa aldeia do interior. A nossa liberdade, como portugueses, só é verdadeira se o for para todos, se existir para todos. E a verdade é que 44 anos depois, abril falhou em junho e falhou em outubro. Senhoras e senhores deputados, no dia 25 de abril reunimos de forma diferente de todos os outros dias deste hemiciclo. Hoje há uma evocação, um apelo a fazer sair do passado alguma coisa de novo, a atualizar o sentido inteiro e limpo na substância do tempo, do nosso tempo. Um tempo mais complexo e mais rápido, um tempo de opiniões leves e indignações vorazes, um tempo em que construímos, mas sabemos-nos vulneráveis, um tempo em que é essencial relembrar que a cada direito corresponde um dever e que a cada liberdade corresponde responsabilidade. Hoje, 25 de abril, dia em que se comemora um país que se abriu à participação política e aos partidos, acabando com a imposição de um partido único, devemos ter a consciência que pelo caminho muito mudou. Há cada vez menos participação política, mas há uma sociedade civil mais ativa. Nasceram novas formas de participação cívica que temos que saber reconhecer e valorizar. E se temos menos certezas absolutas, menos manifestos ideológicos, temos cada vez mais uma mobilização e uma vontade de um novo tipo de intervenção à procura do seu lugar. Uma vontade a que o país e o Parlamento não podem virar costas. Aproveitar, desenvolver o Portugal de hoje não se consegue com respostas que nem sequer funcionaram no passado. O importante é atualizar o sentido inteiro e limpo. Não é repetir abril, não é voltar para trás. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, no dia 25 de abril de 2018 é já tempo de encontrar o espaço de liberdade para confrontar e debater o melhor que desejamos para Portugal, sem a censura de qualquer bússola moralista, antiga ou moderna, sem a geometria enganadora do politicamente correto. Com a maturidade de saber que conquistar a liberdade é reforçar a responsabilidade. Querer liberdade é assumir as suas consequências e a ética como um critério. Tem de ser esta sede de liberdade que nos guia, esta sede que nos ensina a procurar o bem comum a partir da dignidade de cada pessoa, esta sede de mais de 10 milhões de portugueses que representamos e servimos. Pela liberdade, pelos portugueses, viva sempre Portugal!